Bom, pessoal, muito boa tarde a todos vocês. É uma alegria muito grande estar falando aqui sobre pensar contabilidade, né, gente? Esse trabalho do Centro Educacional BSSP, para o qual tive a honra de ser convidado pelo meu amigo competentíssimo professor Caio Takano. Então, com bastante alegria, eu venho aqui falar a vocês sobre um tema que, que é bastante interessante, uma vez que ele muda as perspectivas da forma pela qual temos trabalhado, tanto profissionais da área tributária, quanto também os da área da contabilidade, né? Eu sei que a maioria de vocês está aí estudando, trabalhando na área fiscal, área contábil, etc. Então, são questões importantes, porque, basicamente, a nossa preocupação hoje, ela, ela está no sentido de nós entendermos como é que se pode criar verdadeiramente uma relação nova entre o fisco e o contribuinte? Eu me lembro que a primeira vez que conversamos sobre isso, há não muitos anos atrás, muitos céticos riram, né, disseram isso é impossível no Brasil e etc. Acontece que hoje em dia vivemos num mundo globalizado, digitalizado, de modo que os estudos sobre o tema são vários. E temos colaborado também, à medida das nossas possibilidades, com alguns artigos, palestras, aulas, cursos sobre o tema. E isso nos tem auxiliado bastante no sentido de avançar na compreensão também do assunto. Eu vou fazer uma contextualização, então, do que seria, na verdade, um compliance cooperado, ou um cooperative compliance, em inglês, né? O compliance, como todo mundo sabe, hoje está na moda essa palavra, basicamente vem aí do inglês to comply. Seria cumprir, satisfazer as exigências variadas do legislador, mas aqui no aspecto fiscal, a gente já conhece há bastante tempo a ideia do tax compliance, né? Já era muito falada no sentido das obrigações acessórias, aquelas obrigações que envolvem uma ação ou mesmo uma inação, um fazer ou um não fazer, no interesse da arrecadação, no interesse da fiscalização dos tributos, que não seja o pagamento, né? O pagamento em si a gente trata como uma obrigação principal, é também um compliance, mas na verdade a gente costumava chamar o conjunto de atividades acessórias, de obrigações acessórias que dão suporte à arrecadação. Mas aqui tem um sentido até mais amplo, né? Modernamente, dado o avanço nos estudos sobre a responsabilidade corporativa, a governança corporativa, esses temas todos acabam se interrelacionando e colocando o compliance, aqui nós estamos falando basicamente de compliance fiscal, né, na área administrativa, na seara administrativa, não vamos enveredar pelo compliance penal, se interrelacionam, mas não é o objetivo do nosso papo aqui hoje, de modo que o que seria basicamente uma relação cooperativa entre o fisco e o contribuinte. Nós sabemos que ao longo do tempo essa relação tem sido conflitiva, né? Uma relação que tem sido bastante tensa, digamos assim, né? Por várias razões. Do ponto de vista do fisco, uma desconfiança, digamos assim, um elemento de desconfiança com relação aos contribuintes em geral, né? É bem verdade que a sonegação faz parte integra a realidade econômica não só do Brasil, como de outros países, mas, por outro lado, também de largar o conceito, a visão da sonegação sobre os contribuintes em geral também é temerário. Então, precisamos cada vez mais analisar a situação da forma mais próxima da realidade. E claro que a maioria das pessoas, jurídicas e físicas enquanto contribuintes, tentam naturalmente cumprir com as suas obrigações. O fato é que outros valores acabam por vezes, outras variáveis acabam por vezes dificultando essa divisão entre o que seria realmente, né, a sonegação e o que seria, por vezes,
o que eu chamaria aqui de equívocos, erros em geral, no cumprimento das obrigações como um todo. Nós sabemos que as obrigações acessórias, por vezes, acabam sendo intempestivas, sendo, por vezes, incompletas, e isso tudo faria parte de um não compliance, de um descumprimento, de uma inobservância das regras em geral. Então, a fim de melhorar tudo isso e conversar com vocês, pensando no que o profissional da contabilidade, já que estamos pensando contabilidade aqui juntos, poderá ter como desafio, já atualmente e nos próximos anos, né, no futuro mais próximo, é esse o nosso objetivo aqui. Então, para entendermos, vamos voltar um pouquinho no tempo, ver como começa essa história, gente. Ela vai começar, basicamente, em 2008, quando a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, publica um estudo, né, sobre esse assunto, falando sobre, na época, o que ela chamou de uma relação reforçada entre o fisco e o contribuinte. Foi o primeiro estudo que nós tivemos sobre isso, né? Quais são os antecedentes que levaram a essa ideia de criar uma relação mais estreita, mais reforçada entre fisco e contribuinte? Bom, se nós voltarmos aí um pouco mais no tempo, década de 80, nós vamos ver que uma série de medidas, especialmente no âmbito da OCDE, os países exportadores de capital, Europa, Estados Unidos, Japão, que era o grupo da OCDE, nós vamos ver que as alíquotas, por exemplo, do imposto de renda começaram a cair, especialmente pessoa jurídica, né, começaram a decair. Muitas vezes o imposto sobre ganhos de capital também houve redução. Até mesmo nos agora tão falados impostos sobre grandes fortunas, no âmbito da OCDE nós tínhamos quase 20 países que cobravam o IGF, e de 80 para cá, hoje temos 3 ou 4 países no máximo com essa previsão. Então há uma redução muito grande, corte de alíquotas, a tributação universal da renda deu lugar à tributação territorial. Então, de um modo geral, o ambiente econômico ficou mais, digamos assim, ficou mais fácil para o contribuinte, digamos, né, com essas mudanças. E, nesse sentido, o fisco percebeu, por sua vez, que não teria havido, apesar de ter diminuído ali, ter diminuído tributos, etc., isso não gerou uma maior conformação dos contribuintes, do ponto de vista da OCDE na análise, né? E isso, então, gerou indivíduos de altíssima renda, né? Grandes grupos multinacionais, eles não se tornaram mais conformes, apesar de a legislação ter se tornado mais favorável a eles, né? Muito pelo contrário, começou-se aí a se desenhar um cenário cada vez mais complexo de estruturas de planejamento tributário, né, arranjos, holdings, paraísos fiscais, então uma série de participações complexas que nos levaram a uma necessidade, do ponto de vista da administração fiscal, né, se deparando com esses esquemas cada vez mais complexos e mais criativos, a fazerem o quê? A levarem a tal da legislação chamada de GAAR, né? Que seriam aí as General Anti-Avoidance Rules, quer dizer, regras anti-elisão, vamos dizer assim, regras gerais anti-elisão. Ganhou força isso no âmbito das administrações fiscais, bem como uma maior cooperação entre o fisco de diversas jurisdições. Então, o fisco começa, né, a intensificar aquilo que ele entendeu como a cooperação tributária internacional, aumentando desse modo a transparência, uma pressão para que a transparência fiscal aumentasse. Isso foi feito de que maneira também? Através da troca de informações, né? O grande pilar do aumento de transparência, troca de informações, inclusive no âmbito da OCDE, né? Nós tivemos não só a criação, quanto até mesmo a própria ampliação dos poderes de um fórum global sobre transparência fiscal e troca de informações em matéria tributária, com uma série de medidas que daí advieram. Então, quando nós voltamos nesse período,
de uma intensificação da cooperação, né, em que isso tudo estava sendo elaborado, bolado, nós vemos também até a própria previsão de auditorias conjuntas por fiscos internacionais. Aqui no Brasil, nós temos a dimensão continental, temos o fisco municipal, temos o fisco estadual, o fisco federal. Os profissionais de contabilidade têm que atender a esse normativo complexo de mais de uma esfera, por vezes município, estados, União. É bastante complexo, né? Nós sabemos disso. E imaginamos, por vezes, então, aqui no Brasil, se seria, né, possível auditoria conjunta entre, por exemplo, dois estados, né, uma situação concreta, uma dúvida de ICMS. Sabemos que até é possível, mas não é corriqueiro. Do ponto de vista internacional, sempre se imaginou o respeito às soberanias, à jurisdição, mas aqui nós passamos a ter uma visão mais assim possibilitadora, né, que acabou culminando na atual Convenção Multilateral de Assistência Administrativa em Matéria Fiscal. Essa convenção multilateral, ela prevê exatamente agora, o Brasil já internalizou essa convenção, o Brasil é signatário, já ratificou, já publicou o decreto nacional, e nós então observamos a convenção multilateral com a possibilidade até de realizarmos realmente essas auditorias. Isso tudo se iniciou lá, nesse período que eu venho falando, entre os anos 80 até 2008, com a publicação desse relatório, né, que a OCDE lançou, falando da necessidade, portanto, de aumentar, de estreitar a relação com o contribuinte. O fisco não deveria ser tão repressivo, né? Deveria considerar dados do contribuinte, convidar o contribuinte à conversa, e o contribuinte, por sua vez, baseado na confiança que o fisco lhe daria em determinadas situações, poderia aumentar até a transparência dos seus dados para com ele. Pode parecer num momento estranho, mas isso realmente foi avançando, de modo que logo à frente, né, o que nós chamamos aqui de voluntary disclosure, quer dizer, uma divulgação de dados voluntária por parte do contribuinte. E a gente fica pensando, mas como é que se pode mostrar no planejamento fiscal, né? Como é que se pode levar isso ao conhecimento da autoridade tributária? Então, a OCDE e o fisco, junto de outros segmentos, caminhou nesse sentido, e em 2013 é um relatório muito mais completo e complexo, em que ela efetivamente bateu o martelo. Essa ideia da relação reforçada era pouco. O que se queria verdadeiramente era um autêntico compliance cooperativo. Então aí nós temos uma nova visão, um novo papel do fisco, um novo papel do contribuinte na relação com o fisco, né? Um novo papel do contribuinte perante a sociedade, que de um modo geral nós sabemos, também acaba fiscalizando os grandes grupos, as grandes empresas, ou empresas em geral, estão sujeitas, né, à fiscalização da própria sociedade. Então, a responsabilidade da empresa, além dos seus controles internos, é óbvio, né, acionistas, etc., nós temos uma série de controles, e o fisco ainda exercendo uma tarefa fiscalizatória e eminentemente repressiva. Então, a partir do Cooperative Compliance, nós temos uma mudança nesse entendimento, né? Qual seria o objetivo real aqui? Mais uma vez perguntaríamos, seria efetivamente possível criar uma relação de confiança recíproca, né? Por que faríamos isso? Por que, afinal de contas, caminharíamos nesse sentido? Bom, o contribuinte teria muito a ganhar, porque, apesar nós precisamos entender isso, o Cooperative Compliance, ele pressupõe um ônus também para o contribuinte, né? E um ônus para o fisco. Ambos assumem uma postura de cooperação, mas ambos suportam um ônus. Do ponto de vista do fisco, a multa tributária, o lançamento de ofício repressivo, etc., ele seria reduzido, né? Drasticamente reduzido, passando o fisco a atuar de modo preventivo, não repressivo. Então, através de um aconselhamento, um acompanhamento, o contribuinte teria direito, inclusive, a discutir em programas que nós temos já, né, em países que implantaram, Irlanda, Austrália, Canadá, Singapura,
temos tido o relato de que tem sido exitoso, né? A própria Áustria, essa atuação preventiva do fisco, de modo que ele acompanhe o contribuinte no seu dia a dia, né? O PIN permita que o contribuinte corrija eventuais equívocos, né, que podem acontecer, dada a velocidade das agendas de prestação de informação, de entrega de declaração variada sobre tributos diversos, né? Então, na realidade, o fisco aqui ele não esperaria o contribuinte errar para depois imputar as multas, ele participaria de antemão, trazendo, na verdade, todo o seu, todo o seu know-how a fim de evitar, em último grau, controvérsias, em último grau, litígios. Então, é interessante para o contribuinte. Mas o contribuinte, por sua vez, deveria maneirar, inclusive, uma divulgação voluntária de dados, de informações que causassem risco à administração fiscal. Em último grau, o que o compliance cooperativo quer é o cumprimento integral da obrigação tributária, né? E aqui me refiro ao pagamento, o pagamento integral e tempestivo. Então, engana-se, muitas pessoas falam, inclusive representantes do fisco, falam sobre cooperative compliance como se fosse uma medida para reduzir o pagamento do tributo. Em nenhum momento é esse o objetivo, né? Quando nós vemos os relatórios iniciais, o estudo inicial do conjunto de fiscos da OCDE, de administrações fazendárias, que criou o que nós chamamos de FTA, o Fórum de Administrações Tributárias. Esse FTA, trabalhando, portanto, desde 2008, publicando em primeiro lugar o relatório da relação reforçada, em 2013, o relatório do Cooperative Compliance, continuou trabalhando, nos trouxe outros documentos em 2016 e agregou o esforço ainda internacional de dois grandes organismos internacionais, um europeu, representante das administrações do fisco dentro da Europa, e outro aqui, que é o nosso CIAT, né, que é o Centro Integrado de Administrações Tributárias aqui, basicamente da América Latina. Tá? Temos países de fora, mas basicamente. Então, quer dizer, o Fórum de Administrações Fazendárias da OCDE ganhou o reforço de dois outros fóruns de administrações fiscais para também debaterem esse assunto, dada a relevância dele. Claro que a sua implantação vai ocorrendo gradualmente. Então, esse é o nosso objetivo hoje. Ao apresentar esse cenário, nós percebemos que estamos em meio a uma mudança realmente muito significativa. Por que acreditamos nessa mudança? Somos, talvez, muito sonhadores, etc. A questão é essa, nós acreditamos porque o fisco vem trabalhando de uma determinada forma que não gerou nem o aumento da conformidade por parte do contribuinte e nem gerou a ele também um aumento substancial de eficiência ou eficácia no emprego dos seus próprios recursos. E agora me refiro mais basicamente também ao fisco brasileiro, de um modo geral, né? A escassez de mão de obra, por exemplo, muito embora baseando-nos aqui no fisco federal ou no fisco aqui do estado de São Paulo, onde nos encontramos, por exemplo, né? Haveria necessidade, eventualmente, de mais auditores, por exemplo. E dada a situação que nós vivemos, agora em meio à crise pandêmica e mesmo nos últimos anos de déficit primário nos orçamentos, nós sabemos que não há uma grande perspectiva de contratações na administração pública no curto prazo. Então, o fisco terá de lançar mão da melhor estratégia possível para se tornar eficiente, quanto mais eficiente e eficaz no emprego dos seus recursos. Então, em virtude de tudo isso, nós vemos que, tradicionalmente, o fisco atuava como? Não apenas repressivamente, mas sempre de forma reativa. Espera os dados do contribuinte, ou imensamente, né, majoritariamente, digamos assim. Espera práticas do contribuinte, avalia essas práticas do contribuinte, lança-as nas ferramentas de gestão de risco. Então, é preciso que nós saibamos, o fisco
tanto aqui no estado de São Paulo, quanto no Fisco Federal, a Receita Federal do Brasil, eles dispõem de recursos importantes. Acredito que nós poderíamos dizer até em nível estadual, municipal já é mais difícil de eu afirmar, não conheço realmente, são milhares de municípios, né? Mas do ponto de vista estadual e federal, nós sabemos que o fisco aqui no Brasil vem apresentando um bom manuseio quanto a essas ferramentas tecnológicas, ferramentas de gestão de risco, porque em último grau o compliance quer reduzir os riscos. O compliance cooperativo, então, quer fazer isso de uma forma amigável, trazendo o contribuinte para evitar litígios, né, para que aquela obrigação fiscal seja cumprida na sua integralidade, o tributo seja totalmente arrecadado e de forma tempestiva. Então, as atividades do fisco reativas, quer dizer, depois de analisar a conduta do contribuinte, depois de medir as entregas de documentos do contribuinte, lá na frente, esse contribuinte é selecionado, vamos dizer assim, para uma auditoria. Nós sabemos que é uma conduta geral, não só brasileira, ainda persiste, apesar das mudanças em curso, ainda persiste, segundo dados publicados pela OCDE, um grande esforço do material das administrações fiscais empregado nas atividades de auditoria repressiva. Então, essas auditorias são selecionadas e elas voltam 3, 4 anos para observar aqueles fatos, então. Então, em 2020, vamos observar fatos de 2016, de 2017, 2018, talvez. Mas esses dados, no momento em que o contribuinte praticou determinada falha, determinado equívoco, não estou aqui sem nenhum juízo de valor, não importa se foi. Para nós aqui, não estou avaliando se fez isso dolosamente, tá? Pode ter errado. Mas o fato é que, se dolosamente, pior ainda, porque fez há 3, 4, 5 anos atrás, a auditoria, então, vai ser feita agora para daqui a meses futuros aplicar uma multa no contribuinte. É como se o nosso filho tivesse cometido um equívoco e você esperasse 3, 4 anos para dizer para ele: lembra aquele dia que você cometeu um equívoco? Então agora vamos corrigi-lo. Pedagogicamente, nos parece que essa não é a melhor alternativa. E hoje, dispomos de ferramentas digitais, age bem o fisco em pensar no compliance cooperado, porque nós não vemos essa correção de atitudes, é aquela história do enxugar gelo. Combate a inidoneidade, combate a fraude, combate o equívoco, mas o equívoco continua, a fraude continua, a inidoneidade continua. Então, em larga escala. Então, na verdade, essa conduta repressiva e através de multas, o que tem gerado são litígios absurdos. Não é o nosso foco aqui hoje, mas nós sabemos que a nossa dívida ativa no Brasil ela é trilionária, né? Então, isso é um dado terrível, inclusive porque o êxito na recuperação das procuradorias é baixíssimo, são créditos literalmente podres, uma vez que o litígio ele perdura por muito tempo, e mais, há uma motivação por parte do contribuinte para lançar mão, naturalmente, é um direito dele, lançar mão de uma impugnação administrativa. Aqui no Brasil, a impugnação administrativa ela é concedida amplamente ao contribuinte, de modo que basta ele simplesmente se manifestar. Ele não tem que prestar nenhum tipo de garantia, ele não tem enfim, não é assim em todos os países, mas no Brasil, de fato, ele muito facilmente suspende a exigibilidade do crédito tributário no momento que faz uma impugnação. Então, essa impugnação levará no processo administrativo algum tempo, anos, seguramente, e depois ele ainda tem a oportunidade de levar esse mesmo objeto, essa mesma lide, caso seja insatisfeito no procedimento administrativo, poderá levá-lo ao judiciário. E aí, novo período largo de tempo, anos, recursos, uma média em matéria tributária de 16 anos, mais ou menos, até o deslinde da questão. Então, 16 anos, o contribuinte continuou praticando a mesma ilicitude, a mesma infração, o mesmo equívoco, né? Porque ele não foi
verdadeiramente ainda corrigido. E a correção não necessariamente passa pela aplicação da sanção. É óbvio que nós devemos ter a executoriedade para corrigir, né, normas cogentes, normas que tragam a previsão de sanções quando há violação de um dos seus dispositivos. Isso é indubitável. Mas o que nós estamos falando aqui é que hoje, uma vez que o fisco detém uma capacidade tecnológica avançada, não seria interessante, então, trazer o contribuinte, conhecer o contribuinte melhor e evitar tanto que o contribuinte erre, né? Auxiliando o contribuinte, inclusive oferecendo a sua consulta, o seu entendimento próximo ao contribuinte, mas, por sua vez, o contribuinte lhe entregando dados importantes sobre eventuais planejamentos fiscais que o levassem ao risco de ser multado, executado e etc., né, sem prejuízo de sanções criminais ou sanções pessoais contra sócios e etc., que representam outros custos ao contribuinte. Seria para o contribuinte interessante conhecer o custo administrativo, o custo de conformidade, né? Vocês contabilistas sabem isso melhor do que eu. Quais são os meus custos para a conformidade? Se esses custos reduzirem, é interessante para o contribuinte também colocar isso na conta. Agora, se os custos forem muito elevados, e no Brasil esses custos não são poucos, né? Nós sabemos que estamos entre os países que exigem mais tempo, mais atenção dos contribuintes para exatamente cumprirem o normativo tributário, né? Então, a grande barreira inicial a essa mudança de pensamento, de paradigma, é a confiança. A confiança é o primeiro ponto, porque como é que nós podemos adquirir confiança simplesmente porque um decreto ou uma lei foi baixada? Olha, agora então nós estamos num programa de conformidade entre amigos e o fisco confia no contribuinte e o contribuinte confia no fisco. Não é bem assim. Então, é preciso que a administração, que o Estado se posicione francamente perante tenha vontade real de implantar essa mudança e, aos poucos, demonstre ao contribuinte que as suas práticas, em geral, são respeitadoras dessas políticas de cooperação no compliance fiscal, né? Isso estou dizendo a vocês, por exemplo, vamos dar um exemplo prático. O regime de cooperative compliance foi implantado agora na França, não tem nenhum ano. Está fazendo um ano agora, em 2019, tá? Março de 2019. Então, um programa recente, um dos últimos países aí, se não o último, a colocar o programa em vigor. E o próprio ministro de Ação Pública da França, quando foi dar a entrevista anunciando que agora o fisco francês seguiria o Cooperative Compliance, né, o senhor Gérald Darmanin, o que ele disse? Ele disse assim, olha, confiança é passo a passo. A partir de agora, nós temos que oferecer a confiança, conquistar a confiança do contribuinte, para que o contribuinte, confiando em nós, possa nos oferecer os dados e reduzir os riscos fiscais, riscos à arrecadação, em último grau, porque é para isso que serve a administração fazendária, né? Para carregar os recursos necessários à implantação das políticas públicas em geral, garantir a execução orçamentária. Então, é muito importante que esses recursos sejam colocados no cofre na sua integralidade de forma tempestiva. Então, combater os riscos é importante. Agora, o contribuinte também tem riscos, porque ele pode ser surpreendido com regimes especiais, multas, né? Cobranças na atividade, cobranças na esfera não só civil, administrativa, quanto inclusive penal. Então, pode não ser, a redução de riscos em último grau, ela interessa a ambos, né? Aos riscos fiscais, por parte da própria administração fazendária, bem como os riscos fiscais do ponto de vista das empresas, dos contribuintes em geral. Então, vejam que esse é o grande desafio, né? E, com base nisso, nós poderíamos pensar que a OCDE, agora em 2016, prosseguindo nos seus estudos, e por que falo tanto da OCDE, gente? Falo da OCDE bastante porque o Brasil é um candidato a membro, né? O Brasil está sob avaliação da OCDE nesse momento,
É um processo que leva alguns anos, mas nós estamos sendo avaliados. E, muito embora o Brasil seja um grande cooperante, né, um Estado cooperante na matéria fiscal, na matéria tributária, nos temas tributários da OCDE, que são vários. Então, por exemplo, eu falei da Convenção Multilateral de Assistência. Vocês sabem que também hoje há alguns padrões para ampliação da transparência e troca de informações, como, por exemplo, o padrão, o CRS, né, o Common Reporting Standard, um padrão de reporte comum para dados através da e-financeira, que vocês já conhecem. Esses dados de contas, né, são trocados hoje por mais de 100 jurisdições. Então, quer dizer, isso tudo faz parte de um processo de ampliação da transparência, que a OCDE vem trazendo. O Brasil já participa de tudo isso, mas como candidato a membro, caso venha a ser aceito num futuro não muito distante, teremos de estar afinados com essas práticas também, que os países membros da OCDE vêm a pouco e pouco inserindo em sua legislação. Então, basicamente, a OCDE trouxe agora para a gente, em 2016, né, a criação do que ela chamou aí de Tax Control Framework, quer dizer, uma estrutura de controle fiscal. E o que seria essa estrutura de controle fiscal? Algo muito interessante, né? Algo realmente muito interessante, como seria parte de um sistema do próprio controle interno. Então, isso está muito ligado à atividade dos contabilistas, dos consultores e assessores contábeis das empresas, né? As empresas menores com contadores específicos ali na clientela e as maiores com seu próprio departamento interno aí de controle. Então, nós teríamos, como parte desse controle interno, a criação do que a OCDE chamou de TCF, né? Tax Control Framework, uma estrutura de controle tributário, digamos assim, para garantir a exatidão, a completude, não apenas a acurácia, a exatidão, mas a completude das declarações, das informações fiscais, quer dizer, não só todas as informações, como as informações corretas e tempestivas. Então, já criando uma responsabilidade maior das empresas para já desenvolver esse sistema de controle, né, que também traria, além disso, a divulgação, os disclosures que nós falamos, voluntários, divulgação voluntária de informações da empresa para o fisco. Claro que o fisco, em contrapartida, garante o sigilo absoluto dessas informações, com raríssimas exceções investigativas, no caso para cortes, por exemplo, ou outras autoridades tributárias encarregadas de lançamento tributário, mas de modo algum divulgação desses dados para a sociedade, para outras pessoas não interessadas, que não sejam autoridades fazendárias ou do judiciário, por exemplo, né? Estejam ligados a alguma atividade investigativa. Então, tem um papel realmente central, como diz a OCDE, a criação de uma estrutura, de controle fiscal, dentro desse aspecto do compliance cooperado. Em último grau, o que se quer é aumentar a transparência, né? O fisco deve aumentar a sua transparência, deixar claro o seu campo de ação, mas também quer a transparência maior das empresas, oferecendo também dados que arrisquem planejamentos tributários agressivos, né? O OCDE chama assim nós vamos falar, apesar de haver aqui no Brasil, no mundo de modo geral, especialmente dentro da nossa doutrina aqui de direito, preocupa-se muito, há uma preocupação quanto à questão de uma definição maior pelo legislador, etc., do que seria um planejamento agressivo ou abusivo. Mas, deixando a questão jurídica de lado, vamos nos ater à expressão criada pela própria OCDE e que é o que nos importa. Então, um planejamento agressivo, os riscos para isso serão minorados na medida que a empresa se faz cooperante, traz os dados e o fisco garante o sigilo e passa a conhecer também, de um modo mais estreito, a realidade comercial daquela empresa. Quantas multas, quantas atividades reativas são feitas porque o fisco, por vezes, não tem condição de compreender aquela realidade daquela empresa naquele segmento. Aquele contrato que foi desenhado num modus operandi
que o fisco interpretou como uma violação, mas que por vezes não foi objetivo, né? Todos vocês já devem ter visto isso nos seus escritórios, nas suas empresas. Então é muito importante que o fisco tenha esse conhecimento, penetre na realidade comercial da empresa, trate as empresas de modo geral com equidade. Isso faz parte dos objetivos, né, do compliance cooperativo. E do ponto de vista da empresa, além do aumento de transparência, a questão fundamental é a boa governança fiscal, né? Então vai realmente ao encontro do que estamos dizendo. A empresa ela aumenta a sua boa governança, né? E aqui nós estamos falando, inclusive, de questões afetas à própria governança corporativa. Eu sei que teria o objetivo de mostrar que os executivos, etc., dão a transparência necessária aos investidores, detentores de capital, mas nós podemos aproveitar essa ideia inicial, que é bem paralela do compliance com o fisco, e integrá-las, uma vez que já se vão adotar medidas, né, de responsabilidade ambiental, sustentabilidade por parte das empresas, responsabilidade social, várias empresas que participam ativamente, patrocinando comunidades carentes, ensino, atividades de lazer, alimentação de comunidades carentes, muitas empresas se engajando socialmente nisso, né? O social, o econômico e o ambiental, o tripé, na verdade, da responsabilidade corporativa. Então, já que se vai fazer isso, vai se assumir uma postura de responsabilidade perante a sociedade, do mesmo modo a gente traz a administração fiscal para cá. Então, não só a governança para os investidores, não só a responsabilidade corporativa perante a sociedade, perante a sustentabilidade das gerações vindouras, do ponto de vista ambiental e econômico, mas também a gente traz a administração fiscal, né, que antes andava sempre em choque com né, as empresas, do ponto de vista da arrecadação, das atividades reativas, das auditorias repressivas. Trazemos também a autoridade fiscal para já se aproveitar desse conjunto de medidas transparentes de boa governança que as empresas vêm executando, o que faz com que elas angariem também a confiança do fisco. E é por isso que os programas de compliance geralmente qualificam as empresas em rankings, né? Eles ranqueiam as empresas de um modo geral. Nós entendemos que isso faz com que os riscos fiscais sejam absolutamente reduzidos, diminuídos, e que o planejamento tributário agressivo não apareça. Então, esse é o grande objetivo da OCDE, quando traz também o TCF, né, essa estrutura de controle fiscal, esse controle interno, que já se aproveite o fisco nisso também para criar a mesma transparência que já se deve aos investidores, já se deve aos órgãos de controle interno da empresa e à própria sociedade. Então, também vamos trazer o fisco, que, por sua vez, responderá com medidas mais tolerantes, preventivas, né? Olha, quero desenvolver tal ou qual projeto, e o fisco passar a dar essa consultoria, atuar junto à empresa, né, nesse sentido. Então, aí nós temos algumas questões de ordem prática até, porque imagina-se, por exemplo, vocês poderiam me dizer assim, mas será que o Brasil já entrou nessa ideia do compliance ou não? Para muita gente sim, para muita gente não. É verdade que o Estado de São Paulo foi pioneiro com a Lei Complementar 1320, no ano de 2018, criando aqui o programa Nos Conformes. Também é verdade que outros estados vêm criando e desenvolvendo também novos programas de compliance cooperativo, o que é animador, porque eu sempre fui um defensor, eu fico muito feliz realmente em ver isso. Mas precisamos ainda vencer muitos obstáculos, tem muitas barreiras aí a serem superadas, tá? De fato, o programa paulista, ele ranqueia as empresas, né, como a gente viu, mas ele se baseia, ele tem alguns problemas, assim, que eu diria. Um deles, por exemplo, é a colocação imediata de todos os contribuintes do Estado dentro do programa. Ele não segregou empresas grandes de empresas pequenas,
porque, naturalmente, o controle de uma empresa gigantesca, de uma grande multinacional, de uma grande empresa, é muito diferente de uma microempresa. E o impacto na arrecadação também. Então, até que o fisco possa atender a todos, ele deveria, como em muitos países foi feito, Canadá, Austrália, implantar um projeto piloto, um projeto para que ele vá aos poucos entendendo, ele, fisco, também modificando suas condutas, porque, como dissemos, não basta vir a lei em 2018 e dizer que agora nos conformes a um programa de cooperação, que o ambiente econômico vai ficar favorável. Demora. Nós somos da confiança recíproca. Então, o fisco tem que se modificar. Ele tem que se reestruturar, reeducar, retreinar seu pessoal para ver os contribuintes como cooperadores e não como adversários sobre os quais o lançamento de ofício virá a qualquer momento. É uma mudança de paradigma muito grande, que exige por parte da administração fiscal um esforço enorme, né, para mudarmos tudo aquilo que vem sendo feito há décadas, né, há décadas. Então, não é tão imediato assim. Esse foi um ponto que, a meu ver, embora o programa esteja em vigor, é um ponto que vai fazer com que o fisco demore mais tempo a se tornar um efetivo cooperador, né? Que possa realmente trabalhar dentro da realidade comercial de cada empresa, como nós dissemos aqui, coisa que vocês conhecem tão bem. No programa paulista, por exemplo, nós temos 3 aspectos, né? Da adimplência, da aderência e do perfil do fornecedor. Isso vai levar à classificação do ranking, né? De A+, A, B, C, D. Quer dizer, o contribuinte é enquadrado numa faixa por conta desses 3 critérios. A adimplência, que é o pagamento, né? O perfil dos seus fornecedores, porque no caso estamos falando basicamente aqui de ICMS, então é preciso conhecer quem foi o fornecedor da mercadoria ou eventualmente do serviço. E eu quero falar com vocês mais da própria aderência, porque a aderência significa a parte diretamente ligada à atividade de vocês. Se houver um programa desse, o Brasil entra no CDE, daqui a alguns anos é aceito, ele terá de performar, por isso que eu disse que estava falando para o futuro, ele terá de performar como membro da CDE suas atividades fiscais. E os contabilistas terão de estar preparados para enfrentar essa riqueza tecnológica à disposição do fisco, com suas ferramentas de controle de risco, né? Quando o fisco, na realidade, já audita, já determina uma auditoria, ele já está analisando as diferenças de comportamento setorial, enfim, de determinados contribuintes que mereçam uma análise mais pontual. Portanto, essa já é uma medida, como nós dissemos, que tende a ser reativa e repressiva. O compliance cooperado quer tornar essa atividade preventiva e cooperativa, não conflitiva, reduzindo os litígios, como nós falamos, os créditos podres que prejudicam a arrecadação. Então, o fisco também ganha, não é a favor do fisco. Aliás, a meu ver, meu ponto de vista, é a grande saída para o fisco conviver com esses arranjos de altíssima complexidade que a digitalização e a globalização da economia trazem, né, dificultando a arrecadação e planejamentos tributários de altíssima complexidade. Então, para ele, seria muito mais fácil arrecadar antes e angariar a confiança do contribuinte. Mas voltando à aderência em São Paulo. Então, comparação de documentos fiscais, de dados lançados nos documentos fiscais com a escrituração fiscal, leva, né, nós sabemos aí, quem tem mais de 98% de conformidade vai lá para o maior grau de avaliação. Quem tem menos de 90% já fica num grau D, por exemplo. Então, que é baixo, né? Então, nós temos, na realidade, uma situação fundamental para os escritórios de contabilidade e para os contabilistas que trabalharão aí nos órgãos de controle das grandes empresas, porque é fundamental verificarmos essa aderência para o bom cumprimento aqui no estado de São Paulo. Mas muito mais do que isso, os contabilistas do futuro aqui no Brasil devem ser profissionais muito bem preparados, né? Você já tem o desafio de conhecer a legislação contábil, a legislação fiscal, quer dizer, dependendo do tributo sobre o qual vocês estejam debruçados, conhecer os regulamentos, a regulamentação
daquele determinado imposto, daquele determinado tributo, né? Todo o conjunto de leis, de normas complementares, portarias, instruções normativas, memorandos, circulares, e também a legislação contábil, a IFRS, as IFRS, as normas brasileiras de contabilidade, as resoluções do CFC, quer dizer, isso tudo tem que estar muito bem trabalhado, não só por conta da própria responsabilidade corporativa perante a sociedade, governança corporativa perante os órgãos internos, investidores, bem como o compliance cooperativo, que vai trazer o fisco para essas análises também, né? Um acompanhamento, um monitoramento prévio das empresas. Os grandes contabilistas terão que ter atenção a isso. Por quê? Porque o fisco vai passar a atuar previamente, cada vez mais. Ele já tem feito isso de uma forma não tão cooperativa, mas tem feito através da própria gestão de riscos nas suas ferramentas digitais. Então, os contabilistas vão ter que estar muito bem preparados, né, nessas tecnologias e monitorando eventuais discrepâncias, né, para, inclusive, detectar qual é o limite de abertura que será feito. A grande pergunta para o futuro é essa: se vai haver um disclosure voluntário, se há uma abertura de dados voluntária por parte de vocês perante o fisco, né? Que segurança vocês podem dar aos clientes de que não haverá erro nisso tudo? Então, até onde vai a confiança no fisco para abrir um dado que pode representar um planejamento fiscal? Esse é o objetivo dos fiscos, né? Se eles vão avançar trazendo os contribuintes, também vão se ofertar, dando o primeiro passo, e já estou encerrando a minha fala, eu queria deixar isso bem claro, que o primeiro passo é do Estado, é ele quem tem que trazer a confiança do contribuinte, mas em havendo essa confiança, em o Brasil ingressando no OCDE, em o Brasil participando ativamente dos programas de compliance, nós temos alguns drafts, alguns esboços na Receita Federal, né? Sabemos do programa aduaneiro, mas um programa geral, sabemos também que a Receita vem discutindo, mas ainda não foi implantado verdadeiramente. Então, o programa paulista é específico para o Estado e vem sendo multiplicado em outras jurisdições, né, de modo exemplar, mas precisa ainda de alguns ajustes, porque, como eu falei, é temerário ofertar ao mesmo tempo a mesma capacidade de cooperação tanto para uma grande multinacional paulista quanto para uma empresa muito pequena do Estado. O fisco não se fará presente desse modo, ele não vai conseguir atuar assim, eu não creio que consiga. Então, isso vai fazer com que ele demore mais a estar presente cooperativamente. Para vocês, profissionais do futuro da contabilidade, a minha grande dica, portanto, é essa: estarem bem preparados, conhecerem bem a legislação fiscal, a legislação contábil, e especialmente acompanhar, monitorar, avaliar previamente quais são os riscos da abertura de dados, qual é o grau de confiabilidade, ao mesmo tempo que vocês terão que administrar, possivelmente, se o Brasil entrar no OCDE, essa tal TCF, né? Cada legislação virá num determinado sentido. Nós já temos um esboço, mas trazendo o fisco para junto das análises, é possível que vocês tenham ainda mais algum esforço a fazer. Então, não serem surpreendidos pelas ferramentas de gestão, né, por parte da administração fazendária, desenvolvendo um ambiente harmônico, conhecendo a realidade do fisco, se aproximando e ganhando também, por sua vez, a própria confiança no entendimento fiscal sobre as várias atividades e segmentos dos clientes que vocês possuem. Então, fica aqui a minha dica. Acredito, para concluir a nossa conversa, eu acredito no Cooperativo Compliance, mas entendo que essa mudança seja gradual. Estamos desde 2008 trabalhando, muito já foi feito, temos exemplos na Irlanda, como eu disse, vários países que já colocaram para rodar. O programa de Singapura tem sido um sucesso. O próprio programa paulista trouxe aumento na arrecadação, tinha esse objetivo de 1 bilhão de arrecadação só com ele, e chegamos aí a 1,25 aproximadamente, superando a meta aí em 225, 230 milhões a mais do que o objetivo de 1 bilhão. Então, é um dado interessantíssimo, logo no primeiro ano.
possivelmente continuará arrecadando mais, mas mais do que arrecadar, mais do que o aspecto material, é o aspecto de confiança social, de segurança jurídica que faça reduzir riscos e reduzir litígios entre fisco e contribuinte, tornando a vida, portanto, das empresas mais segura e tornando a atividade fiscal, por sua vez, também mais estável, uma vez que os contribuintes participariam voluntariamente, reduzindo, naturalmente, o número de fraudes e atividades pontuais, digamos assim, essencialmente repressivas. A todos vocês, o meu agradecimento e espero vê-los. Estou sempre à disposição. Meu e-mail está aí à disposição do grupo, mas é cofa@ibdt.org.br, cofa@ibdt.org.br. Fico à disposição para dúvidas, se vocês quiserem conversar, sempre um prazer. Um grande abraço a todos, muito sucesso profissional que eu desejo a todos vocês.